julho, nós vamos estudar hoje sobre o perigo do ensino progressista. O perigo do ensino progressista. E a gente vai falar sobre o progressismo em si. A gente começou o trimestre já falando sobre alguns assuntos que dizem respeito a um ensino progressista na primeira e na segunda lição, principalmente na segunda lição, onde o pastor Fernando esteve aqui lecionando sobre a deturpação do pecado, ou da doutrina bíblica do pecado. E isto é uns indicativos também do progressismo. A gente vai ver o porquê disso. Mas vamos a um panorama geral da nossa lição, porque hoje a gente tem alguns objetivos a serem alcançados, e com a graça de Deus a gente vai alcançá-los. Se você abrir aí a sua revista, você vai poder perceber que no primeiro ponto da nossa lição, nós trataremos sobre a descaracterização do cristianismo. E aí a gente tem 3 subpontos, onde vamos tratar sobre a deteriorização moral, a erosão da ortodoxia e também a corrupção da fé. Então, este é o nosso primeiro ponto. E o objetivo deste primeiro ponto é elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo. Isto é claro em matéria do progressismo. O segundo ponto da nossa lição, trataremos sobre as teorias deste ensino, as teorias progressistas. E aí falaremos sobre a desconstrução da Bíblia, sobre o teísmo aberto. O que seria o teísmo aberto? O porquê ele deve ser combatido, o porquê nós não cremos nisso. Tudo isso a gente verá neste segundo subponto do segundo ponto. E o terceiro subponto, a teologia da demitologização. É até difícil de pronunciar, mas a gente vai entender o que seria isso e como isto está posto para os nossos dias. Terceiro ponto da nossa lição, refutando o ensino progressista. Então, a gente vai falar sobre o progressismo, suas teorias, tudo aquilo que ele prega. E no terceiro ponto, a gente vai ver como nós, a Igreja do Senhor, refutamos este ensino. Como nós podemos combatê-lo. Então, este é o objetivo do nosso terceiro ponto da lição. E aí a gente vai ver, reafirmando a autoridade bíblica. A Bíblia é a nossa autoridade, ou está posta para nós com a autoridade de Deus, pois ela é a palavra de Deus. Segundo subponto, ensinando as doutrinas bíblicas. Então, não basta só a gente ter esta doutrina, mas a gente precisa também ensinar, a gente precisa também anunciar estas doutrinas. E o terceiro subponto, enfatizando a santificação. Santificação, que também foi um assunto tratado na aula passada, a lição de número 2. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos iniciar a nossa aula com uma introdução. E aí eu gostaria que você pode acompanhar aí na sua revista, ou abrir a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Por quê? Porque o nosso textuário é um recorte da nossa leitura bíblica em classe, que está em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 9. E aí a gente vai fazer alguns apontamentos aqui neste texto, para que a gente já inicie a introduzir o assunto da nossa lição. A gente fez a leitura bíblica em classe aqui, todos juntos, mas eu gostaria de que a gente voltasse ou tornasse a ler ela, porque é importante para a gente já começar a falar sobre o nosso assunto aqui. E aí a gente vai fazer um comentário em cima da própria carta de Paulo a Timóteo, porque é uma carta importante para nós, porque Paulo ele está tratando com Timóteo, que é o seu filho na fé, sobre questões pastorais. É uma carta pastoral a Timóteo. Então, Paulo está orientando ao pastor Timóteo sobre algumas questões muito importantes. Questões estas que no texto da nossa leitura bíblica em classe diz muito respeito ao que nós vivemos hoje e sobre também o ensino progressista. Então, vamos lá. O texto da nossa leitura bíblica em classe se inicia com Paulo dizendo a Timóteo, sabe, porém, isso. Então, Paulo está alertando a Timóteo
Timóteo sobre algo. E aí continua o versículo dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, o que Paulo está dizendo a Timóteo? Olha, Timóteo, fique ciente, esteja atento, porque nos últimos dias hão de vir tempos trabalhosos, dias difíceis. Mas por que esses dias serão trabalhosos? Aí o texto vai continuar, verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos. E esta expressão de Paulo aqui já é uma expressão que nos indica algumas coisas, porque Paulo vai começar a relacionar algumas coisas a respeito destes homens que amam a si mesmos, e ele vai dizer pelo menos 19 coisas a respeito deles neste texto aqui da carta a Timóteo. E a gente precisa entender que, nesta primeira expressão de Paulo, já é um indicativo muito importante para este alerta que ele está dando a Timóteo. Por quê? Paulo está dizendo, estes homens, eles serão amantes de si mesmos. Então, o que quer dizer isso? O que Paulo está dizendo quando ele diz, olha, os homens serão amantes de si? O Paulo quer dizer que estes homens que viriam nos tempos trabalhosos, nos últimos dias, eles amariam a si. Eles se colocariam no centro de tudo. Então, aqui já é uma característica do progressismo, que é o antropocentrismo, que é o homem no centro. Então, o homem, ele se colocando no centro, logo, para ele não importa mais verdades como a verdade da Bíblia, que querem impor mudanças no seu jeito de viver. O homem não vai querer saber disso, porque ele ama a si, acima de tudo. O mandamento de Deus é, olha, amai a Deus sobre todas as coisas. Amando a Deus, a gente vai ter uma série de questões e de benefícios que vão nos levar para perto de Deus. Agora, quando a gente ama a si mesmo, a gente se distancia de Deus. Então, o problema destes homens aqui se inicia com amar a si mesmo. E o amar a si mesmo, se distanciando de Deus, vai levar com que eles façam outras coisas e se percam ainda mais nos seus pecados. E aí começa o Paulo relacionando algumas coisas. Aí ele vai dizer, observe aí no seu texto, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, os homens que amam mais a si mesmo são mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. Logo, eles se põem em posição, como a própria Bíblia diz, como inimigos de Deus. Eles se opõem a Deus. E aí a gente começa a entrar no contexto da temática do trimestre, que é o espírito da Babilônia. Um sistema que se opõe a Deus e a sua palavra. Logo, estes homens aqui, que são amantes de si mesmos, e se põem com amizade com os deleites, com os prazeres, com os pecados, estes estão em posição de inimizade para com Deus. Então, a sociedade, os homens que amam a si mesmos, a sociedade vai se perdendo cada vez mais nestes deleites e nessas profanações. Então, a gente começa a introduzir o assunto dizendo que estes últimos dias, dos tempos trabalhosos que Paulo está alertando a Timóteo, é os tempos em que a gente vive. Porque a temática do trimestre é falar sobre o espírito da Babilônia nos dias de hoje. Como é que nós, igreja do Senhor que aqui estamos, combatemos este espírito? Então a gente precisa partir de uma premissa, de um princípio. Esses dias são os nossos dias. A gente não pode tratar isso aqui como coisa que vai vir. É coisa que já está acontecendo. A gente precisa abrir os nossos olhos para o alerta do trimestre e desta terceira lição, para um ensino que já está sendo proferido. Não é algo que vai vir, é algo que já veio. A gente já precisa estar preparado hoje para o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo e também para o ensino progressista, que é a nossa lição
de número 3. E é importante a gente pontuar aqui, eu disse que a gente faria alguns comentários sobre a carta de Paulo a Timóteo, e não só esta segunda carta, como também a primeira, porque o Timóteo é um pastor da cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso é uma cidade muito importante do mundo antigo, e era uma cidade que a gente pode dizer como é definida como cosmopolita, e uma cidade cosmopolita era uma cidade tida como um grande centro urbano. Então a cidade de Éfeso, além de ser uma grande cidade em termos de habitação, muitas pessoas habitavam ali. Diz estudos que havia cerca de 200 mil habitantes na cidade de Éfeso. Então a cidade era uma cidade muito grande, mas além de ser uma cidade muito populosa, era uma cidade que era portuária. Então a cidade de Éfeso era muito importante para o comércio, porque por ser um porto havia grande circulação ali de comerciantes e tudo mais. Então não só o povo que vivia na cidade de Éfeso já era muito numeroso, como os de fora que vinham ali para fazer o comércio, para comprar ou para vender. Então a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, só que não só como cosmopolita, como era uma cidade sincrética. E o que seria o sincretismo? O sincretismo, em termos religiosos, seria uma mistura religiosa, onde há uma mistura de crenças e tudo mais. Então, a cidade de Éfeso, onde estava posta uma igreja ali, era uma cidade que apresentava alguns perigos. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve cartas pastorais ao pastor Timóteo, para que ele esteja em alerta sobre o contexto da cidade na qual a igreja de Éfeso estava. Porque é uma cidade onde havia grande circulação, onde via muita gente de fora, então havia-se muitas crenças ali, por isso essa mistura, e aí o apóstolo Paulo está alertando a Timóteo. Inclusive, é na cidade de Éfeso, onde havia um templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo da deusa Diana dos Efésios. Esta deusa Diana dos Efésios, Diana é o nome dessa divindade para os romanos, que era ali os efésios. Mas ela é uma variação de uma deusa grega chamada de Ártemis. A deusa grega Ártemis tem algumas características, porque ela era a deusa da lua, dos animais, da natureza e da caça. Então, ela tinha suas características. Já a deusa Diana dos Efésios, ela tem outras características para os romanos, porque ela era a deusa da fertilidade e da maternidade. Então, a deusa Diana tem outra conotação. Inclusive, há uma diferença muito grande, um paralelo muito grande das duas deusas, porque a deusa Ártemis dos gregos, que era dos animais, da lua e outras coisas, ela era uma deusa contrária ao casamento e também à concepção da mulher. Ela era contrária a se ter filhos. Por quê? Diz a história dos gregos que essa deusa Ártemis, no seu nascimento, a sua mãe sofreu demais. É claro que as mulheres têm dores de parto, mas a crença era que a deusa Ártemis trouxe muito maior sofrimento para sua mãe a conceber. Então ela passou a ser contrária à concepção da mulher e também ao casamento. Então, ela tinha essa conotação. Já a deusa lá dos Efésios, que era a Diana dos Efésios, ela era da fertilidade. Então, era a deusa da fertilidade e da maternidade. Inclusive, o culto a Diana, vocês já devem ter ouvido isso, no seu templo era tido por imoralidades sexuais. Então, perceba o contexto da cidade de Éfeso e o contexto no qual o pastor Timóteo estava. Então, os alertas de Paulo a Timóteo e as orientações de Paulo a Timóteo, que são pastorais, eram justamente por este contexto em que a cidade de Éfeso estava. Então, havia perigos ali para o Timóteo conduzir a igreja. O Timóteo precisava estar bem embasado. Inclusive, o texto de Paulo, na primeira carta a Timóteo, se alguém puder encontrar aí a referência, 1 Timóteo, capítulo de número 1.
Diácono Kennedy está com o microfone ali, ele faz a leitura para nós. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e versículo 4. Timóteo 1, 3. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficastes em Éfeso, para advertires alguns que não ensine outra doutrina, nem se detém a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas. Só até aí, obrigado. Então, perceba o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo no versículo 3. Olha, Timóteo, quando eu parti para a Macedônia, eu pedi que você ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinassem outra doutrina. Então, perceba que no contexto que nós estamos explicando, da cidade de Éfeso, da igreja que estava em Éfeso e do pastor Timóteo, no qual o apóstolo Paulo está dando orientações, era necessário que o Timóteo advertisse a alguns para que eles não ensinassem outra doutrina. E o que o apóstolo Paulo quer dizer com essa expressão outra doutrina? Inclusive, a gente não vai se ater muito aqui na introdução, porque nos pontos da nossa lição a gente vai falar sobre as doutrinas bíblicas. O que seria doutrina? Por que é importante termos a ciência das doutrinas bíblicas? E a gente vai falar sobre isso. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, advirta a eles para que eles não ensinem outra doutrina. O que ele quer dizer com isso? O apóstolo Paulo, que fundava, que levantava igrejas, tinha uma doutrina construída a partir de uma fé em Cristo. E a doutrina de Paulo é o que ele diz aos Gálatas, olha, nós pregamos a Cristo e este crucificado. É a base da doutrina que Paulo ensinava. Mas que doutrina é esta? Sendo a base, a gente pode entender que o apóstolo Paulo tinha um fundamento, que era Jesus. Mas há toda uma construção da doutrina onde há a necessidade do homem ser salvo, há o envio de Jesus, o Filho, por Deus o Pai, aos homens. Este Jesus se crucifica em nosso lugar e nos permite, nos dá a possibilidade de nos achegar pela fé nele à salvação. Então é o retorno dos homens a Deus. E esta era a doutrina que Paulo pregava. Olha, Jesus Cristo e este crucificado. É claro que a conversão a este Jesus traz mudanças aos homens, a conversão a este Jesus produz a santificação, há toda uma série de assuntos. Mas a base da doutrina de Paulo era esta: Jesus Cristo e este crucificado. E aí ele vai dizer, não permita, Timóteo, que ensinem outra doutrina que não seja esta. E aí ele continua no verso 4 dizendo que eles não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis. O que Paulo está dizendo? Olha, não deixe que eles contem histórias. Não deixe que permitam a se dar a fábulas, a essas genealogias. A nossa doutrina é Jesus Cristo e este crucificado. Por quê? Aí ele explica, para que com estas fábulas e genealogias que não produzem edificação, então está aí o motivo pelo qual Paulo está se preocupando. Por quê? Porque fábula e genealogia não produzem a edificação da igreja. Doutrina edifica. Verdade bíblica edifica. E é por isso que o apóstolo Paulo está se preocupando. Porque, num contexto da cidade de Éfeso, era muito possível que a igreja se desvirtuasse, se perdesse não só da doutrina, como do caminho do Senhor. Então o apóstolo Paulo está preocupado com isso, dizendo, Timóteo, advirta a eles para que eles não ensinem outra doutrina, que seja a doutrina da verdade pregada aí nesta igreja, para que o povo não se perca. Então a edificação é necessária, só que a edificação vem pelo ensinar de uma doutrina sadia. E aí a gente vai falar sobre isso durante a nossa lição. Então a gente viu aqui que o apóstolo Paulo está alertando a Timóteo que nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos. Ok, agora vamos a uma introdução a falar sobre
o progressismo. O que seria o progressismo? O que é este ensino que nós precisamos combater? E aí a gente começa a falar que o progressismo ele é um movimento que pode se dizer filosófico, que pode se dizer também religioso, mas é um movimento que indica o progresso. O progressismo, como seu próprio nome, a sua termologia já diz, indica o progresso. Só que este progresso do progressismo é um progresso que, para nós, é um progresso errôneo e que deve ser combatido. E a gente vai explicar o porquê disso. Vamos lá, mas antes de explicar, o que seria, vamos definir o que seria o progressismo. O progressismo, pelo nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, ele é o conjunto de ensinamentos filosóficos, sociais e econômicos baseados numa ideia. Que ideia? Na ideia de que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano. Então, isto é progressismo. O progressismo busca o aprimoramento do ser humano por um progresso, uma evolução social, econômica, religiosa e por aí vai, científica. Então, o progressismo busca este progresso. Porém, o progressismo, ele busca um progresso baseado em algumas questões. São elas a questão material, a questão social e a questão moral. Porém, este progressismo aqui, por que nós devemos o combater? Porque a gente precisa dizer, ora, o progresso, eu pergunto aos irmãos e os irmãos me respondem, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vamos lá, sem medo de responder. O progresso, é uma coisa boa ou ruim? Boa, uma coisa boa. Só que, por que nós devemos combater o progressismo? E aí a gente vai entender. Vamos lá. Falando de progresso. O progresso vem do latim que quer dizer marchar para frente, progredir, evoluir, aprimorar, melhorar. Isto é o progresso. Então, os irmãos responderam de forma correta. O progresso é uma coisa boa. Mas por que nós devemos combater o progressismo? Que é essa busca do aprimoramento do ser humano baseado em questões materiais, sociais e morais. Porque o progressismo, que é um movimento que vem aí desde o século XVIII, pelo menos, para trazer uma evolução do ser humano, mas baseada no secularismo, que seria uma evolução sem Deus. Uma evolução que tira o soberano da história. Não precisa-se de Deus para progredir. E aqui está o erro e o nosso combate. Porque, a partir desta premissa, o progressismo vai desconstruir muita coisa da fé cristã. E é por isso que a gente está aqui hoje, para falar sobre o combate ao ensino progressista, que é um progresso buscado de forma secular, sem que haja Deus no meio disso. E um progresso que se baseia na ideia de que não se precisa de Deus, é um progresso que, na verdade, não é progresso, é um regresso. E a gente vai falar sobre isso na nossa lição. Então, vamos lá. O progressismo, ele proclama um progresso mundial secular, sem Deus. É isso que o progressismo faz. Então, a gente precisa já pontuar isto aqui. Mas, introduzindo o assunto do progressismo, a gente precisa dizer que a história humana, até o século XIV, por ali, se transmitia uma ideia mundial. Uma ideia de que o pensamento era que existia um Deus. Um pensamento comum da época. Existia um Deus que criou tudo e que os homens deveriam prestar contas a ele. Então, a ideia, até o século XIV, mais ou menos, era de que se existia um Deus criador, um Deus que era soberano, um Deus que havia de julgar o ser humano. Então, esta era uma ideia propícia até o século de número 14, mais ou menos. Então, esta era a ideia.
Deus estava ali, Deus era criador, Deus era soberano. Inclusive, é a ideia que o próprio apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, ele vai dizer, olha, pelas coisas que estão criadas, por tudo que está criado, nós podemos perceber o poder de Deus, a grandeza de Deus. Então, era uma ideia comum até o século XIV, de que havia um Deus, e que ele era soberano. Criou tudo e que os homens deveriam prestar contas a ele. Porém, a partir do século XV em diante ali, os filósofos da época, os pensadores da época, começaram a proferir outras ideias. Ideias estas que afastavam o ser humano deste ser divino ou deste soberano. Ideias estas que tinham não Deus mais no centro, mas o homem no centro. E aí começa a se buscar um progresso que não há Deus neste meio, mas que há o homem. O homem evoluindo socialmente, moralmente, cientificamente, economicamente. E aí vai começar alguns pensadores a proferir ideias. No plano científico, por exemplo, Augusto Comte. No plano econômico, Karl Marx, que foi um assunto tratado aqui também pelo pastor Fernando na lição passada. No plano biológico, Charles Darwin. Então, começaram-se a transferir outras ideias e outros pensamentos. E ali começa a se surgir a ideia do progressismo, que é uma evolução, um progresso buscado a partir da premissa que não se precisa de Deus. Um progresso buscado a partir de que o ser humano está no centro. Um progresso secular. Então, a gente precisa entender que o progressismo, ele vem de muito antes de nós, mas que é uma ideia que está latente nos nossos dias, que precisa ser combatida nos nossos dias. E aí a gente vai entrar já no primeiro ponto da nossa lição, que é importante a gente falar agora sobre as consequências deste progressismo. As consequências deste pensamento, do buscar o progresso, mas um progresso sem Deus. Então vamos lá, o primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre a descaracterização do cristianismo. Então, o progressismo traz isso, uma descaracterização da nossa fé, do cristianismo. Primeiro subponto, a deteriorização moral. Então, ou a deterioração moral. Então, o que a gente precisa pontuar aqui? A gente está falando de progressismo. Eu disse a vocês que a ideia do progressismo é progredir, mas sem Deus. Mas essa ideia é uma ideia errada, porque o ser humano progredir sem Deus não é possível. Ou este progresso não vai levar a um progresso. O ser humano, na verdade, vai regredir. E isso, principalmente, no contexto da moral. O homem tem a sua moral baseada em uma essência, na essência do Criador. Deus é o Criador do ser humano, que é a sua criatura, que, por sua vez, está afastada pelo pecado, é claro. Só que, pelo plano divino, Jesus sacrificando-se, o homem torna a voltar ao Criador, a sua essência. E a Bíblia, a revelação de Deus escrita, é o que nos depreende algumas coisas sobre a moral que nós devemos ter. Moral esta que provém do Criador, provém de Deus. Logo, o homem que se distancia de Deus, que rompe o seu relacionamento com o Criador, ele está perdido em pecado e perdido moralmente também. Então, o homem que depreende a ideia de que se pode progredir sem Deus, na verdade, ele está se distanciando de Deus e se perdendo moralmente, que é o contexto do nosso primeiro subponto. Lá em Gênesis, capítulo de número 1, a gente vê a história da criação. É Deus, o Criador, criando. E ali Deus, pelo poder da sua fala, ele vai fazer com que as coisas sejam criadas. Ele vai dizer, haja luz, e houve luz. Deus, pelo próprio poder da sua palavra, está criando as coisas. Quando Deus vai fazer
com que sejam criadas as árvores, as plantas, ele vai se dirigir à terra. Então ele vai dizer à terra, olha, que a terra produza. E a terra produziu. Quando Deus vai fazer com que nascessem os peixes, por exemplo, eles se dirigem às águas. Então ele fala às águas e as águas produzem. Só que quando Deus cria o homem, ele não se dirige àquilo que está criado, ou àquilo que ele criou. Não. Deus se dirige a si mesmo. Deus está dizendo qual é a ideia? Façamos o homem a nossa imagem e... Meu Deus, estão dormindo. Meu Deus do céu, estão em jejum, né, irmão? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a gente precisa entender que Deus, em essência, criou o homem de si. Logo, tudo que há no homem é posto por Deus. Agora, em essência, tudo que provém de Deus é bom, é moralmente correto, deve ser seguido, deve ser preservado. Só que aonde há o erro aqui? Há o erro a partir do momento de que, em Gênesis, capítulo 1, Deus começa a criar o mundo, as coisas, capítulo 2, ele cria o homem, e aí no capítulo 3, ali está o erro, onde o homem rompe o seu relacionamento com o Criador, através da queda, o pecado. Então, ali há uma deturpação da essência que Deus colocou na criatura. O homem agora corrompeu-se, o homem agora manchou esta imagem do Criador. Então, por isso a gente se perde moralmente, porque a gente rompeu a nossa relação com o Criador. E tudo que há de bom no homem vem de Deus. O seu ato de bondade vem de Deus. A sua concepção do que é certo e do que é errado vem de Deus, do Criador. Não há coisa boa no ser humano. Há coisa boa em quem criou o ser humano. Então, o ser humano, para expressar a essência de Deus, precisa estar perto de Deus. É por isso que há uma deturpação moral. Por quê? Porque nas ideias progressistas, o homem se afasta de Deus. O homem nega a revelação de Deus, que é a Bíblia, que é o que nos conduz de volta a Ele. Logo, o homem está perdido moralmente. E aí a gente vai ter uma série de coisas e questões práticas do nosso tempo para dizer que o homem está perdido moralmente. E questões essas que vão ser tratadas nesse trimestre. Questões sobre a masculinidade perdida. É uma perdição moral do homem. Mas por quê? Porque se afasta do Criador. Questões da feminilidade perdida. Os transgêneros, Os transgêneros, o que é isso? É o homem se perdendo moralmente. A dessacralização da vida no ventre materno, o aborto, o que é isso? O homem perdido moralmente. É a criatura que se afastou do Criador. Evangelista Ricardo. Irmão Luiz Otávio, na questão da criação, tem uma pergunta aqui assim, a formação do homem na criação, como assim a gente crer? O homem foi feito da questão de um boneco de barro e Deus soprou o fôlego de vida nele, ou do pó da terra mesmo o homem surgiu? Como seria? A gente acredita que foi o que Deus fez, formou um boneco, pegou o barro, fez, ou do pó mesmo o homem surgiu? Gênesis capítulo de número 2. Deus criando o homem, a criação do homem. Na verdade, Gênesis capítulo de número 1. Versículos 26 em diante. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou. Deus disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos sobre ele, ou sobre todos os animais, os peixes do mar, as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto, que dê semente, e ser-vos-á para o mantimento, todo o animal da terra e toda a terra, enfim. E viu Deus que tudo que tinha feito, eis que era muito bom, e foi tarde, manhã do dia sexto. Então, o evangelista Ricardo está nos perguntando aqui: Deus criou o homem do pó da terra ou do barro? É isso que o senhor disse? Eu penso, o evangelista Ricardo, que o pó da terra seria o barro que Deus nos criou, ou formou aquele boneco. Penso eu. Há uma relação da sua pergunta. Posso estar errado, equivocado. Mas penso eu que seria isso. E a essência, depois de formar, porque Deus criou, formou e soprou em suas narinas. Né? Então, a essência de Deus vem pela sua narina. É claro que Deus tira o homem daquilo que ele criou. Então, de toda forma, o homem é criatura de Deus em essência. Tanto na sua formação, como no soprar de Deus. Da essência daquilo que, quando Deus sopra, está tirando dele e transmitindo a nós. Então, a essência da criação é esta. Deus criou o homem daquilo que ele já tinha criado. Então, vamos lá. A gente está falando sobre a deturpação moral do homem. O homem perdido. E a gente está dizendo que o homem, longe do seu Criador, se perde moralmente. Por quê? Tudo que há bom no homem vem do seu Criador. A criatura só tem algo bom pelo seu Criador. E aí a gente vai dizer que, por exemplo, a santidade que nós podemos hoje ter, só podemos tê-la se nos aproximarmos de Deus. Vamos falar sobre santidade no terceiro ponto da nossa lição, que é a gente combatendo ou refutando os ensinos progressistas. Só que a santidade que nos é manifesta provém do Deus que é santo, que nos criou. Logo, para eu ser santo ou buscar santidade, eu preciso buscar a Deus, ao meu Criador. Eu preciso voltar a Ele. Então, a gente percebe que o ensino progressista, na verdade, não nos leva a progredir, nos leva a regredir. O homem, quando cai no jardim, está regredindo, porque se afasta do Criador. E o ensino progressista justamente faz isso. Nos afasta do Criador, nega o Criador, nega a sua palavra, para que o homem viva progredindo. Mas não há progresso sem que estejamos vivendo uma vida relacionada com Deus. Então, a gente precisa de Deus para progredir. A nossa evolução na vida moral, na vida espiritual, na crença, é somente com Deus. Então, por que combater o progressismo? Porque ele nos afasta do Criador. Porque ele nos afasta do ensino que é propício a nós e para a nossa fé. E a gente vai falar disso no segundo ponto, ou segundo subponto deste primeiro ponto da lição, a erosão da ortodoxia. Então, tudo aquilo que de moral está sendo expresso da perdição do homem, provém de um ensino progressista que está nos afastando das verdades que Deus trouxe a nós. Então, a sociedade se perde a partir do momento que se afasta do seu Criador. Segundo subponto da nossa lição, a erosão da ortodoxia. A erosão da ortodoxia. Aqui nós vamos ver como é que a ortodoxia se perde. E quando a gente falar de ortodoxia, nós estamos falando da doutrina. O pastor Charles, na primeira lição, explicou aqui sobre ortodoxia, que seria a doutrina correta. Claro que ele explicou sobre a etimologia da palavra, como ela surgiu, porque o correto, que seria o orto, e doxia, que seria o louvor correto, que seria que o povo cantava a doutrina, porque se tinha a dificuldade de se registrar escritamente. Então, o povo vai cantar. Para se fixar a doutrina, eles cantavam.
mas anos depois, no desenvolvimento das coisas, tornou-se ortodoxia um sinônimo da doutrina correta, ou da doutrina que nós precisamos seguir. E o que seria doutrina? Aqui é uma pergunta importante para nós, porque a gente precisa entender o que é a doutrina e por que ela é importante para nós. Por que é necessário que nós conheçamos a doutrina? Os irmãos poderiam me responder o que vem à sua mente quando se fala de doutrina? O que seria doutrina? Ensinamento? No quartel é adestramento, irmão Bruno. A doutrina é o adestramento. Então, ensinamento. Mas o quê? Doutrina. O que é a doutrina? Conjunto de regras. Ok. Então, vamos lá. A doutrina é um ensinamento, um conjunto de regras. Beleza, mas vamos definir o que seria a doutrina em sua essência para que a gente entenda a importância dela. E aí a gente vai ver o porquê o progressismo é um perigo para nós. Porque ele corrompe a doutrina. Vamos lá, o que seria a doutrina? Vamos definir doutrina. Doutrina é um conjunto de preceitos fundamentais. Então, é um conjunto de preceitos fundamentais, é um fundamento, é a base, é o princípio, que compõe um sistema, e aqui é uma definição geral, religioso, filosófico, político, social ou econômico. Isso é doutrina. Num conceito teológico, doutrina seria o conjunto de crenças. Então, é aquilo que a gente crê. Inclusive, doutrina está relacionada com os credos. Os credos são as crenças de uma comunidade de fé expressadas. Isso seria o credo. O credo que vem do termo latim credere, que quer dizer creio. Então, é a crença, é o que nós cremos. Então, a doutrina seria isso, o fundamento, a base da nossa fé. Só que, da onde vêm as doutrinas? Ou de onde surgem as doutrinas? Da onde elas são extraídas? A gente precisa responder isso, porque isso aqui é muito importante. Vamos lá. A nossa crença, num conceito teológico, a doutrina, elas são sistematizadas teologicamente. Então, há um estudo da teologia para que sistematizem as doutrinas, e elas são verdades bíblicas. Então, de onde vem a doutrina? Vem da palavra, vem da Bíblia. E é por isso que ela é o nosso fundamento, a nossa base de fé, de crença, de prática, é a Bíblia. As doutrinas provêm da Bíblia para nós. Então, a gente precisa entender algumas coisas que estão relacionadas a doutrinas. Elas são verdades bíblicas, fundamentadas pela Bíblia, que são os nossos fundamentos de fé. Só que aí tem algumas características da doutrina que precisam ser colocadas aqui. A primeira delas, a doutrina ela é imutável. A doutrina não muda. Por que a doutrina não muda? Alguém poderia responder? Dentro daquilo que nós estamos dizendo. Doutrina, fundamento bíblico, verdades bíblicas. Por que ela é imutável? Porque ela é absoluta. Mas por que ela é absoluta? Porque ela vem da palavra de Deus. E a Bíblia, como fonte de autoridade divina, porque é a palavra de Deus, não muda. As palavras contidas na revelação de Deus não passam. Porque Deus é soberano. Sua palavra é soberana e imutável. Passe o tempo que passar, a palavra permanece sendo a verdade que nós devemos seguir. E doutrina não muda, porque está contida ou retirada da Bíblia, da palavra de Deus. Logo, sendo imutável, ela também é atemporal. O que seria isso? Passe o tempo que for, a doutrina permanecerá sendo doutrina que deve ser o que nos rege. Então, a doutrina são verdades bíblicas sistematizadas teologicamente que dão o fundamento da nossa fé. Isto é doutrina, imutável, atemporal. Assim como a Bíblia é uma fonte de autoridade para nós, as doutrinas, que são as verdades bíblicas, também
o são. Então a gente precisa observar que a ortodoxia, que eu disse para vocês, que pode ser entendido por doutrina, é também um elemento da nossa fé atacado pelo progressismo. Porque o progressismo busca atingir a doutrina, ou deturpar a doutrina. E a gente vai ver isto no nosso segundo subponto da nossa lição. Então vamos lá. Doutrinas são verdades. Doutrinas são imutáveis. Doutrinas são autoritativas, pois possuem a autoridade de Deus, pois vem da Bíblia, que é a palavra de Deus. Ok, mas por que é que o progressismo ele ataca a doutrina? Por que é que o progressismo traz esta erosão da ortodoxia? Vamos lá. Primeiro, o progressismo ele tem algumas premissas e alguns elementos que vão nos explicar isso. São alguns pensamentos, são eles o pragmatismo, o utilitarismo e o hedonismo. Esses três elementos vão nos dizer coisas sobre a erosão da ortodoxia. Por quê? Sendo a ortodoxia a verdade que precisa nos reger, estes elementos aqui vêm para contrapor estas verdades. Como que fazem isso? Relativizando a verdade. Mas vamos lá, o que seria o pragmatismo? O pragmatismo tem uma premissa, que é, se funciona, é bom. Então, a premissa do pragmatismo é esta. Se funciona, é bom. Está funcionando? Tá bom. Ah, mas está indo de forma contrária à verdade? Tá. Mas está funcionando? Tá. Então, está tudo bem. Ah, mas isto aqui está fundamentado numa mentira. Não, está funcionando. Está bem. E isto aqui é uma base progressista também. Então, não se leva em consideração a verdade. Se leva em consideração se aquilo está funcionando. Se este pensamento está funcionando. Se esta ação está funcionando. E se está funcionando, está tudo bem. É o pragmatismo. Agora, o utilitarismo se difere no quê? O que importa no utilitarismo? A maioria. Se a maioria está utilizando, tá bom. Se a maioria está fazendo, tá bom. Se a maioria da sociedade está fazendo, olha, está tudo certo. Não importa a verdade, não importa o que é certo ou o que é errado. Importa se está a maioria fazendo. Então, isto se leva pela coletividade. O utilitarismo é o coletivo, mas o coletivo independente do ser certo ou ser errado, do ser verdade ou ser mentira. Então, o utilitarismo parte dessa premissa, onde a maioria é o que importa. E para nós, isso não pode ser utilizado. E o hedonismo? O que o hedonismo tem de princípio? O hedonismo tem, em princípio, a busca pelo prazer. Então, se te faz bem, é o ditado aí. Está tudo certo. Se te traz o prazer, se você está satisfeito com isso, está tudo certo. Não importa se isso é certo ou se é errado. Porque no progressismo, a ideia é da relativização do politicamente correto. E o que é isso? Olha, eu não posso dizer o que é certo e o que é errado para você. Porque o seu certo e errado é seu. Eu não posso criticá-lo, eu não posso querer mudá-lo. O que você pensa é o que você pensa, e está tudo certo. Faz o que te der na telha. Viva do jeito que você quiser. Você está no centro das suas vontades, então vá. Então isto vai descaracterizar a nossa fé. Porque nós cremos em uma verdade, a verdade da Bíblia. E a Bíblia não é relativizada. Não pode ser. Não pode ser negociada. Não pode ser manipulada. Não é pelo meu desejo. Não, a Bíblia é o que é. A verdade é a verdade. Só que o ensino progressista está aí para dizer, olha, é relativo. Pecado? Não, pecado não importa. A verdade bíblica não importa. Faça o que você quiser fazer. Se te faz bem, está certo. Se está todo mundo fazendo, está certo. Se está funcionando, está tudo bem. É isto que o progressismo vem ensinar. E aí entra a erosão da nossa ortodoxia.
Porque vai se explodir a ortodoxia. A doutrina vai se perdendo. E aí vai se perdendo a fé cristã, vai se perdendo as doutrinas que nós deveríamos seguir, e a gente vai se perdendo como igreja. Logo, entra o problema do ensino progressista. Porque eles vêm para tirar justamente o que nós temos de mais valioso, que é o que o nosso Deus deixou para nós, a Bíblia. Sendo ela a fonte de doutrina, a doutrina está sendo atacada e nós estamos a perdendo. Então, por que combater o progressismo? Porque ele vai trazer uma erosão da nossa ortodoxia. Ele vai negociar a nossa verdade. Ele vai manipular a Bíblia. Ou ele vai se desfazer da Bíblia. E aí a gente vai estar perdido. Porque a Bíblia nos leva de volta para o Senhor. E se a gente está afastado do Senhor, nós estamos perdidos. Então vamos lá. A hora não nos espera. Terceiro subponto. A corrupção da fé. Aqui está ligado justamente com o que a gente está dizendo sobre as doutrinas e sobre a ortodoxia. Se a ortodoxia é uma crença correta que nos leva a praticar o que o Senhor espera de nós, como crentes nele, logo, se há uma erosão da ortodoxia, há uma corrupção da fé. O que nós cremos está sendo corrompido, a nossa crença está sendo corrompida. E se a gente perde a nossa crença, a gente perde as boas práticas. Por que a gente deve conhecer a doutrina? Porque a doutrina nos leva à prática correta também. A doutrina nos leva a uma devoção correta. O que seria a devoção? As práticas. Eu não só creio, eu pratico. Eu não só creio em oração, eu oro. Eu não só creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu busco a palavra de Deus. Eu não só creio que eu preciso estar perto do Senhor, eu estou perto do Senhor. Então, a prática correta. Só que se a gente perde a nossa fé, a nossa crença, que prática teremos? O que nós vamos praticar? Então, a erosão da ortodoxia leva a uma corrupção da fé, que faz com que nós percamos a nossa caminhada prática diante do Senhor. Então, a corrupção da fé é uma consequência. A consequência da imoralidade e da descaracterização da fé cristã ou do cristianismo, que é o nosso primeiro ponto da nossa lição. É por isso, aí a gente volta no texto de Paulo a Timóteo, que o apóstolo Paulo está alertando a Timóteo. Timóteo sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por que trabalhosos? Porque precisará se prezar pela doutrina e pela fé. Só que a doutrina e a fé estão sendo atacadas. E nós precisamos combater estes ataques. Então, esse foi o primeiro ponto da nossa lição. A descaracterização do cristianismo. Então, a gente precisa combater o progressismo porque ele, de primeiro momento, traz uma deturpação moral. A sociedade, o ser humano, não só a igreja, está perdido moralmente porque se afasta do seu Criador. De segundo momento, traz uma erosão da ortodoxia ou das verdades bíblicas. Logo, com isso, há uma consequência, a corrupção da fé. E aí a gente se perde como crentes no Senhor e como igreja do Senhor. Então, segundo ponto da nossa lição, as teorias progressistas. Aqui a gente vai falar sobre a desconstrução da Bíblia, sobre o teísmo aberto e sobre a teologia da demitologização. A gente vai entender o que é isso. Então, o progressismo, isto que nós estamos dizendo, este movimento, ele tem algumas teorias, alguns pensamentos que a gente precisa combater. Quais são eles? Primeiro deles, a desconstrução da Bíblia. A gente já está falando sobre isso desde o segundo subponto do primeiro ponto, que é um ataque às verdades bíblicas, onde se traz uma erosão desta ortodoxia. E a desconstrução da Bíblia vem por um liberalismo teológico, que é o que o nosso comentarista, pastor Douglas Batista, está
pondo aqui na nossa revista, onde ele diz: o ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. O que seria isso? Ora, o liberalismo teológico tem uma principal ideia, uma base, que é repudiar a inspiração bíblica e sua inerrância. Logo, eles estão desconstruindo a Bíblia. Por que eles estão desconstruindo a Bíblia? Porque para ele a Bíblia não é, Diácono Kenny, a verdade absoluta. Porque não há verdade absoluta. O politicamente correto, a relativização, é justamente isso. Não se tem verdades absolutas. Não se tem algo que pode dizer, isto aqui é verdade e todo mundo tem que seguir. Logo, eles não creem que a Bíblia é esta verdade. Que a Bíblia, sendo palavra de Deus, porque justamente é isso, eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, então eles vão dizer, olha, a Bíblia não precisa ser seguida, a Bíblia pode ser relativizada, a Bíblia pode ser tornada em mito, que é o nosso terceiro subponto. Então eles vão desconstruir a Bíblia, ensinando que ela não é inerrante e nem muito menos inspirada por Deus. Então, há uma desconstrução da Bíblia. Ela retira a Bíblia do centro. A Bíblia não precisa ser o centro que nós devemos seguir, não. A Bíblia pode ser tirada deste plano e nós não precisamos a seguir. Isso se dá justamente pelo ensino progressista que diz, olha, não precisamos de Deus, logo não precisamos da sua palavra. Se não precisamos da sua palavra, a Bíblia para nós não tem importância. Então a gente precisa combater esta teoria progressista, porque a nossa crença é, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é a mensagem de Deus aos homens. A Bíblia é a verdade. A Bíblia precisa ser abraçada por nós. A Bíblia precisa reger a nossa vida. A Bíblia precisa dizer para onde nós devemos seguir. Qual caminho nós devemos trilhar? A Bíblia é luz para o nosso caminho, como diz o salmista. Então, a gente precisa, como crentes, antes de qualquer coisa, eu não conheço sobre ensino progressista. Conheça sobre a Bíblia. Conheça a palavra. Medite na palavra. Abrace a palavra. Ninguém pode te exigir que você conheça sobre tudo que o progressismo ensina. Mas agora, você precisa conhecer a verdade da Bíblia. Você precisa conhecer a verdade que Deus trouxe a nós. Pode ser, igreja. Da mesma forma que esse progressismo, né, ele cresce, né, esse progresso diabólico, né, que a gente pode dizer assim, ele cresce, a gente precisa crescer da mesma forma, avançar para que esse progresso, né, não atinja a igreja, né, e você esteja com a fé firmada. E muitas das vezes eles usam a própria palavra também para tentar desconstruir a fé de muitos, colocando como o Deus de amor, né, que aceita qualquer coisa. Então, por isso, eles usam a própria palavra, dizendo que Deus aceita, né, o homossexualismo, o lesbianismo, essas práticas pecaminosas. Então, a gente vê que, da mesma forma que o progresso deles estão a cada dia avançando, o progressismo, né, a igreja precisa avançar. Ela não pode se acomodar. A Bíblia fala, tocai a buzina em Sião, perturbai os moradores da terra. A gente precisa estar cumprindo o nosso papel de verdadeiro servo de Deus, conhecedores da palavra, e não deixar que esse progresso avance. A igreja precisa combater viamente isso, porque a cada dia que ele avança, são almas que se perdem, são almas que acreditam nessas mentiras, nesses devaneios, e a igreja precisa estar orando. Muitos se desviam pelos caminhos, acreditando nessas práticas pecaminosas, vai nessa que Deus é amor, que aceita qualquer coisa. A igreja precisa orar, precisa combater essas práticas, e a cada dia elas avançam. A igreja precisa estar firmada na palavra, conhecedora da palavra, porque senão a tendência é deturbar a fé dos cristãos. E se você não quer ter sua fé
deturbada, seus filhos futuramente longe dos caminhos do Senhor, ore, busque, ensine a palavra correta, aquilo que Deus realmente quer de cada um de nós, que nós levamos o conhecimento da palavra de Deus a cada um. Deus abençoe. É verdade, precisamos progredir em conhecer ao Senhor e a sua palavra. Como que se combate o progressismo? Conhecendo a Bíblia. Conheça a verdade, que você não vai ser levado pela mentira. Para eu conhecer o que é ruim, eu preciso saber o que é bom. Para eu conhecer o que é mentira, eu preciso conhecer a verdade. Então, a gente precisa conhecer o que Deus deixou para nós, que é a sua revelação, a palavra de Deus, a Bíblia. Então, segundo subponto, o teísmo aberto. Aqui, poderia perguntar aos irmãos se teísmo é algo positivo ou negativo. Os irmãos me diriam, sim ou não? Teísmo, só teísmo. Algo positivo ou negativo? Você pensa assim, teísmo para mim é positivo, eu acho que é uma coisa boa ou coisa ruim. Sim ou não? É positivo ou negativo? Negativo? Mas alguém dá mais para positivo? Ninguém? Então vamos lá. Eu vou conceituar aqui algumas variações do teísmo para que a gente entenda sobre ele. Mas a gente volta para dizer se ele é teísmo positivo ou se teísmo é negativo. Mas vamos lá. Primeira, ateísmo. Essa todo mundo conhece. Todo mundo sabe que é uma coisa ruim. Porque o ateísmo, ele nega a existência de Deus. Então, o ateu crê, entre aspas, que Deus não existe. A crença dele é essa. Deus não existe. O ateísmo. O politeísmo vai dizer que há muitos deuses. Então, o politeísmo, ele diz que há muitos deuses. Não é um único Deus. Há vários deuses. O dualismo vai dizer que Deus existe, mas ele é finito. Então, há crenças aqui em cada ponto, e o dualismo crê que Deus existe, mas ele é finito. O dualismo, ele vai colocar uma diferenciação em cada atributo de Deus. Então, para eles, Deus não é eterno, Deus é finito, Deus é limitado. Então, a gente precisa entender sobre isso. O panteísmo. O panteísmo vai dizer que Deus é tudo, e que tudo é Deus. Então, no panteísmo, tudo é Deus. A natureza é Deus, o ser humano é Deus, tudo é Deus, e Deus é tudo. Então, o panteísmo tem crenças que vão deturpar muitas verdades da Bíblia. Deus é tudo e tudo é Deus. O agnosticismo vai dizer que não é possível conhecer a Deus. E aí eles vão valorizar, em suma, o racionalismo, a razão. Então, para o agnóstico, não é possível se conhecer a Deus. Então, precisa ter uma busca científica, uma busca racional, para que se explique, se dê respostas às questões da vida. O deísmo rejeita a religião e também vai buscar a razão para se chegar a Deus. Então, o deísmo vai rejeitar toda a organização religiosa, seja ela qual for. Para eles, não se é necessário religião, mas a razão vai levar a Deus. Isso é o deísmo. Agora, o teísmo tem a Bíblia como fonte. Então, o teísmo vai ter a Bíblia como fonte. Só que, aí a gente vai entrar, você pode pensar, o teísmo então é positivo. Ok? Só que aqui a gente está falando sobre o teísmo aberto, que vem como um falso teísmo, ou um teísmo falso, que vai nos levar à perdição. Por quê? O teísmo aberto, ele vai se opor à soberania divina e supervalorizar o livre-arbítrio. Então, o homem aqui vai estar no centro, e Deus vai ser um ser que não é soberano. Logo, no teísmo aberto, eles vão crer e pregar que Deus, por exemplo, foi surpreendido pelo pecado. Então, lá em Gênesis capítulo 3, Deus foi surpreendido e ele teve que fazer um outro plano, porque o plano dele deu errado.
E não é nisso que nós cremos. Nós cremos em um Deus soberano, presciente, que antes mesmo do pecado ter chegado ao homem, Deus já havia preparado uma solução. Inclusive é o que a Bíblia vai dizer, olha, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava preparado. Então, Deus já sabia de tudo, Deus já tinha tudo planejado. Ele não foi pego de surpresa. Inclusive, não há como pegar Deus de surpresa. Deus não é surpreendido. Deus sabe de tudo, daquilo que há de acontecer. O ser humano não, o ser humano está limitado ao aqui e ao agora. Deus não está preso a tempo e a espaço. Só que para o teísmo aberto, Deus é este ser limitado. Ele não sabe de tudo, ele não sabe do que vai acontecer, foi surpreendido e eles vão supervalorizar o livre-arbítrio. É onde o homem está no centro, conduzindo as coisas da sua vida. E eles vão desta maneira. Então, o teísmo aberto é uma heresia que precisa ser combatida por nós. Por que é um falso teísmo? Ou um falso bem? Porque tem um nome de teísmo, mas é um teísmo deturpado. É uma crença que é um Deus, que pode ter até criado as coisas, mas esse Deus é limitado, ele foi surpreendido. E nós podemos, então, valorizar o nosso livre-arbítrio, porque esse Deus não está no controle de tudo. O homem está. Então, o teísmo aberto precisa ser combatido também. Terceiro subponto, a teologia da demitologização. Aqui a gente não teria nem tempo, não temos o mesmo tempo para dizer sobre isso, mas Rudolf Bultmann foi um teólogo liberal que considerou como mito tudo o que é sobrenatural e milagroso. Então, esta teoria aqui, ou a teologia aqui, é tornar mito tudo aquilo que é sobrenatural ou milagroso. Aqui vai uma ideia muito também que corrobora com o ensino materialista, porque o materialismo ele vai negar tudo o que é espiritual, tudo o que é sobrenatural, tudo que transcende a matéria. Então, para eles, não há sobrenatural. Logo, não há uma ação divina. Porque isto é sobrenatural e o sobrenatural não existe. E este Rudolf Bultmann, ele vai considerar que tudo o que é sobrenatural e milagroso ou milagroso é um mito. Logo, o que está na Bíblia é mito. Ou muito do que está na Bíblia é mito. Então, o que ele propôs? Ele propôs que se tornasse como mito, ou que se fosse tido como mito, tudo aquilo que é sobrenatural. Logo, para ele vai trazer algumas heresias. Céu e inferno está aí na sua revista. É um mito. Isso não existe. Céu e inferno. Não existe céu e inferno. É mito. Então, ele vai ter como mito pecado. Pecado, doutrina do pecado é mito. Precisa se preocupar com o pecado. Não existe isso. Não tem comprovação. O mito é algo que está desconectado com a realidade. Isso não é real. É isso que ele propôs a dizer. Então a gente vai percebendo que as teorias progressistas elas vão se corroborando. Por quê? Há uma desconstrução da Bíblia. E esta teoria aqui, ou teologia, de se tornar mito tudo que é sobrenatural, vai tornar mito muito do que está descrito na Bíblia. Então eles vão dizer que a Bíblia não é uma verdade e que não precisa ser seguida, não se precisa crer no que está na Bíblia, porque são mitos contados ali. Então a gente precisa combater isso, porque a nossa crença é que a Bíblia é verdade. Deus revelou a sua palavra como verdade, e a gente precisa entender que isto não são mitos, não são crenças incomuns, fora da realidade. Não, o que está na Bíblia é para ser seguido. E aí a gente vai entendendo o contexto do progressismo, o contexto desse espírito da Babilônia, que é a temática do trimestre, e a gente vai vendo como as lições vão se conversando. Porque a gente aprendeu na lição passada sobre a deturpação do pecado. Aqui a gente está entendendo que este Bultmann vai propor que pecado é um dos mitos da Bíblia.
Então a gente precisa combater estas heresias do progressismo. Então este foi o nosso segundo ponto da nossa lição, as teorias progressistas, a desconstrução da Bíblia, o teísmo aberto e a teologia da demitologização, que é tornar em mito tudo que não é natural, ou que é sobrenatural e milagroso. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Aqui a gente vai passar por cima do terceiro ponto, porque a gente não tem mais tempo, nosso tempo acabou. Mas, refutando o ensino progressista. De certa maneira, meus irmãos, nós já estamos falando sobre como é que nós refutamos este ensino progressista. Nós precisamos conhecer a verdade. A verdade é esta que provém da Bíblia, que vem de Deus, pois a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se o progressismo exclui Deus da história e põe o homem no centro para que ele evolua sozinho, nós cremos que Deus precisa estar no centro e que o nosso progresso, o nosso crescimento vem de Deus. Logo, nós precisamos refutar como? Refutar com a verdade. A principal verdade que nós temos em mãos para defender e para seguir está posta em nossas mãos, a Bíblia. E aí o primeiro ponto, ou subponto da nossa lição vai dizer, reafirmando a autoridade bíblica. Como é que nós refutamos as teorias, os ensinos progressistas? Reafirmando a autoridade da Bíblia. Então, por que reafirmar a autoridade da Bíblia? Porque ela é a verdade e ela é a nossa única regra de fé e de prática. Ou seja, a Bíblia é soberana para nós. E nós precisamos reafirmar esta autoridade. A igreja precisa ter a Bíblia como uma autoridade. Se nós não a tivermos como a autoridade, não teremos como refutar o ensino progressista. Não teremos como combatê-lo, porque nós não estamos munidos da verdade. Se a gente não estiver munido da verdade, nós não podemos combater as mentiras do progressismo. Segundo subponto, ensinando as doutrinas bíblicas. Como é que se refuta o progressismo? Ensinando as doutrinas bíblicas. Então a igreja não pode apenas conhecer e apenas ter a verdade. Precisa proclamar esta verdade. Como foi a fala e o comentário do diácono Kennedy, nós precisamos também progredir na nossa crença. Nós precisamos fazer com que a verdade bíblica seja também expandida. Já que o ensino progressista cresce, nós também precisamos ensinar a nossa verdade. Então, como é que vamos refutar? Ensinando as doutrinas bíblicas, ensinando a verdade bíblica. E aí tem relação com a grande comissão enviada por Jesus. Quais são os objetivos da grande comissão? Primeiro deles, pregar em toda parte. Então, a igreja precisa anunciar essa verdade em toda parte, por todo mundo. Isso a gente vê em Marcos, capítulo de número 16, versículos 15 a 18, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Fazer discípulos é outro objetivo da grande comissão. Fazer discípulos. Ensinar de forma que outros também abracem essa verdade e sigam essa verdade. E aqui é mais do que a teoria, é a prática. O discípulo segue a prática. O discípulo é aquele que vai vir se converter a Cristo e seguir nos caminhos do Senhor. Então a igreja precisa ensinar as doutrinas bíblicas de forma que façamos discípulos. Mateus capítulo de número 28, versículo 19. E também ensinar constantemente. É importante dizer isso aqui porque a doutrina bíblica precisa ser ensinada de forma constante. Não se pode ensinar uma vez só. É constantemente. A nossa vida de fé está embasada em ensino bíblico de forma constante. Não tem essa de que eu sou experiente, de que eu já sei. Não. Precisa ser ensinado constantemente. Até que o Senhor nos busque, precisamos ensinar as doutrinas bíblicas. E nós precisamos aprender também sobre a doutrina bíblica. A igreja precisa estar ouvindo sobre a doutrina. A igreja precisa estar envolvida nas doutrinas, de forma que a gente possa refutar o ensino progressista. E terceiro subponto,
enfatizando a santificação. É outra forma de nós refutarmos este ensino. Então, o fortalecimento da autoridade bíblica, é o que diz o nosso comentarista, e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida em santidade. O verbo santificar vem do grego, que significa separar, purificar, consagrar. Logo, a gente já pode depreender aqui que refutaremos os ensinos progressistas quando nós enfatizarmos a santidade. Quando nós estivermos em santidade, separados, consagrados. A gente precisa se preparar daquilo que está sendo posto por um espírito da Babilônia. E precisamos seguir em santidade ao Senhor, ou em santidade diante do Senhor. O adjetivo santo é tradução do vocábulo e ágios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado, é o que estamos dizendo, do pecado e consagrado a Deus. É a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe novidade de vida. Aqui é importante dizer, porque na lição passada falamos de santificação, e falamos dessa santificação imediata, que é a santificação dada na conversão. Só que a santificação precisa continuar sendo evidenciada na vida do crente. Então eu creio, eu me converti, mas eu não só me santifico quando me converto, como me santifico ao longo da minha caminhada de fé. Então a santificação vai crescendo, até que nós sejamos transformados em um corpo glorificado, quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Então, a santificação se inicia na regeneração, na conversão a Cristo, mas não termina ali, ela continua. Por isso nós precisamos enfatizar a santificação ou a santidade ao Senhor. E isto é uma forma de refutarmos os ensinos progressistas. Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Aqui a gente já viu como é que este ensino traz um perigo a nós. Nós precisamos estar atentos. Aqui a gente tem uma série de coisas para tratar sobre o ensino progressista, como, por exemplo, o progressismo, ele ataca as bases. Por que ataca as bases? Porque a gente tem, na nossa vida, como ser humano, uma base, primeiramente, de crenças, que vão gerar valores em nós. E esses valores vão gerar as nossas ações, as nossas atitudes. Logo, o progressismo quer atacar a base. Por quê? Lá na base da crença, eles vão tirar os nossos valores e vão deturpar as nossas ações. Então, a gente precisa combater o progressismo de forma que tenhamos bases sólidas. A base da crença. Logo, como, por exemplo, as crianças são atacadas pelo progressismo. E como é que a gente combate isso? Ensinando as crianças, dando a elas bases de crença. A gente viu na lição passada, na revista passada, ou no encerramento do trimestre, a amizade de Jesus com a família, e vimos como é importante trazer Jesus para o contexto familiar. Porque é no contexto familiar que a criança que está crescendo e se formando ainda vai ter base de crença. E esta base de crença vai dar a esta criança princípio, valor. E este valor vai dar a ela as suas práticas, as suas ações. Só que, ao mesmo tempo que a criança cresce em casa, em um lar cristão, em um lar que profere o Evangelho, a Bíblia, a Jesus, ela vai estar na escola aprendendo sobre ensinos progressistas. Então, se ela não tiver uma base sólida vinda do seu lar, ela se perde lá fora. Então, a gente precisa observar que a base é o mais importante. E nós, como crentes no Senhor, precisamos ter bases de crença sólidas. Uma ortodoxia bem formada, bem estruturada, bem fundamentada na palavra, para que tenhamos valores, princípios e, assim, por consequência, ações e práticas corretas diante do Senhor. Então, esta foi a nossa lição de número 3. Eu vou ler a conclusão e a gente conclui esta lição, fechando aqui a terceira lição do trimestre. Então, conclusão. As Escrituras
advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Então, como é que a gente combate o perigo do ensino progressista? Como é que a gente combate o perigo destes ensinos que tiram Deus do plano da vida humana para que o homem progrida sozinho, quando, na verdade, não está progredindo, está regredindo? Como é que a gente combate? Tendo a Bíblia como nosso norte. Então, a igreja precisa voltar a ter a verdade bíblica em seu coração. A verdade bíblica nos regendo, a verdade bíblica nos levando adiante. Porque assim nós vamos progredir, conhecendo a verdade do Senhor, a doutrina bíblica. Só assim vamos avante. Ensino progressista não vai levar ninguém adiante. A sociedade, na verdade, está se perdendo moralmente, mas a igreja permanecerá de pé. Por quê? Porque há uma verdade que nós iremos continuar a seguir, que é a verdade do Senhor, que nos levará adiante. O apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, no texto bíblico da nossa lição, ele vai dizer no verso 9 do capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, dizendo: não irão, porém, avante. Quem não vai avante? Estes que amam a si mesmo e que estão perdidos diante do Senhor. Mas a igreja vai avante. A igreja vai adiante. A igreja vai seguir. A igreja vai permanecer. Por quê? Há uma verdade que nos sustenta. Então, como é que refutamos isto? Com a verdade bíblica. Precisamos seguir adiante com o Senhor e com a sua verdade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus esforce as nossas mãos para que sigamos nesta verdade. E esta foi a lição de número 3 da nossa revista.